Vai ter conversa. Vai ter conversa. Vai ter conversa. Vai ter conversa. E vai ter conversa sim. O isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 fez e faz muitos estragos na vida de todos. Muita dor, perda, desemprego, fome, falência são alguns indicadores preocupantes de muitas sequelas que ainda não conseguimos mensurar. Potencializou muito tudo. E as mulheres foram as mais impactadas. Dificuldade de se manter no trabalho, baixa produtividade, sobrecarga em casa, tendo filhos ou não, aumento da violência doméstica e casos de depressão. Além de tudo acontecendo ao redor, cada um teve ainda que lidar com suas próprias batalhas, ou junto da família e com a sua rede de amigos. Não foi fácil e ainda não é. Só é possível com parceria, com amor, com cumplicidade, com acolhimento e com muita conversa. Em mais um episódio gravado remotamente, iniciamos hoje uma série falando de relacionamentos e pandemia. Como foi passar por isso dentro do casamento? Bora conversar? Eu sou Elizabeth, esse é o podcast do Ateliê Ambrosina e segue comigo aqui nesse comando a Ticiane Simões. Oi, Tici! Oi, Beth! Mais um, vamos embora conversar muito! E de volta, coisa boa, a Salete Bernardo. Oi, Sal! Oi, gente! Ai, tava com saudade de bater um papo gostoso com vocês. Nessa temporada, nós vamos conversar com diversos casais. E, para começar, estão aqui conosco a Juliana Barreto e o Daniel Giga. Multiartistas, é difícil demais listar tudo que eles fazem ou os projetos que estão envolvidos. Mas eu digo que eles são os queridos, a Ju faz parte do Ateliê Ambrosina e é uma honra conversar com esses dois hoje. Bom dia! Fiquei emocionada com essa apresentação aí. Que surpresa boa! Então, sou Juliana Barreto, membro do Ateliê Ambrosina, né? Uma das fundadoras aí, junto dessa mulherada top. Sou antropóloga, artista e agora terapeuta sexual. Vou trabalhando aí nessas multilinguagens e também faço um projeto social aqui no bairro do Antares, em Maceió. Eu sou Daniel Ginga, eu sou professor de capoeira, licenciado em Educação Física pelo UNIRB, né? Antigo IBESA. Também faço projeto social junto com Juliana Barreto aqui, projeto Comunidade Azul, que já tem 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. Depois dessa pandemia a gente deu uma bugada nas datas. Mas é isso. Trabalho com capoeira, coco, na Associação Pestalozzi de Maceió, que trabalha com pessoas com deficiência, e também trabalho na Escola Oficina da Vida, que trabalha com até o infantil e fundamental 1, né? Trabalhando capoeira e educação física nessa escola. Pestalozzi, eu trabalho só com a capoeira e também tendo abertura para levar outras manifestações, como o coco. Lá eu também dou aula para idosos, então os idosos adoram o coco e é massa que eles vêm trazendo memórias também dessa cultura do coco de rodas, do pagode alagoano. Bom, que bom que vocês estão aqui, é um prazer, nossos amigos queridos. A gente brinca que é a cota hétero desse podcast. E agora que a gente quer conversar sobre vocês, assim, qual a história de vocês, quanto tempo vocês estão juntos, como que vocês se apaixonaram, que trajetória é essa? Desde 2015. Final de 2015 a gente está junto. A gente está se perdendo nos tempos, né? Porque tem um ano que praticamente não existiu, né? Não. Esse ano de pandemia. Nesse ano de pandemia, ele fortaleceu o namoro. A gente se conheceu no Coletivo Afrocaeté. Mas a gente era só amigos, né? Ela era casada, eu era solteiro, mas não começou aí, não. Então, a gente tinha uma amizade. Eu tinha amizade com o casal, quando ela era casada com o Thiago. Passamos muito tempo, amigos, viajamos juntos com a galera. Nunca tinha dado nenhum tipo de plim. Mas depois dela já separada, e eu estava na casa dela, não foi?
uma meditação, ela estava no Nos Acre. conhecemos numa noite de lua cheia. Aí ela de repente Assim, chegou, né? foi fazer uma Deu match numa surpresa. noite de lua cheia. Foi fazer uma surpresa para a mãe, chegando do Acre sem avisar. Eu estava lá, participando da meditação no Trilha do Mar. E foi quando a gente se reencontrou ali, depois dessa viagem. Aí depois ela deu um plim e a gente foi se encontrar depois de uma semana, não foi? Foi, aí depois a gente começou a... Ela ligou para mim, na verdade, ela dizendo, olha, vai ter outra meditação. E achei mesmo outra meditação. Adoro essas Isso mulheres. aí, Ju! Adoro! E eu todo inocente, achando que era uma meditação de verdade. Juro que eu estava inocente. Fui lá, e quando cheguei lá, só tava Juliana e o Marcos, O que Marcos. tinha ido também para a meditação. Aí a gente foi ver a lua. Aí, nessa história de ver a lua, pronto, já era. Saiu até música. Opa! Não, mas deixa eu dizer também uma coisa. Daniel foi casado com uma grande amiga minha, que é a Lucimar Santos. E a gente se conhecia do coletivo Afrocaeté. E a gente se conhecia porque ele ia lá buscar o Isaac, que é o filho deles, né? Levar e participava também do coletivo. Eu era brincante, né? Era brincante. Participava das oficinas e ia lá curtir o coletivo Afrocaeté. E aí, quando eu voltei, que eu estava morando fora há um tempo, aí quando eu voltei, conversando com a Lu, né? Eu já estava solteira, né? Ela, e aí? Eu, não tem ninguém em vista, não, assim. Aí a gente foi, até no dia do meu aniversário, a gente foi para um show de reggae. E quando a gente chegou lá, que eu vi Daniel, e aí, Lu, como é essa história aí com o Daniel? Ela, rapaz, ó, a gente é como irmão. E você acha que ele tá solteiro? Aí tá. Ele tá solteiro. Aí já assim, mapeando, né? Sondando. E essa pandemia, março de 2020, o que rolou? Onde vocês estavam? Qual foi o choque inicial? Quais foram as primeiras medidas tomadas, impactos na vida, no trabalho, na socialização? Como que foi para vocês o início, assim? A gente tava levinho, não foi porque a gente tinha ido viajar, tinha voltado da Chapada, depois foi curtir o carnaval em Recife, e quando voltou para cá, para Maceió, para trabalhar, trabalhando eu acho que uma semana só. E depois já veio a lapada. E foi um choque, eu acho que para todo mundo foi um choque, né? Receber essa notícia de uma pandemia, uma coisa que não tinha acontecido há muito tempo aqui no Brasil. Passando por essa, eu acho que fortaleceu ainda a relação, porque a gente conseguiu trabalhar juntos, né? Assim, no mesmo ambiente, né? Porque antes eu saía de casa para trabalhar. A Ju sempre trabalhou mais em casa, em home office, né? A palavra eu aprendi agora durante a pandemia. Aí foi legal essas trocas, né? A gente está aqui respeitando os espaços, né? Geralmente a Ju pegava o quarto, porque a atividade dela é mais no computador, e a minha era no computador, mas eu tinha que fazer movimento, como eu sou professor de capoeira e educação física, eu pegava o espaço da sala, que era maior, para filmar. E no momento de trabalho a gente estava sempre ali, dando uma força, que é água, quando podia passava, dava um carinho, e fortalece muito, né? Você estar junto mesmo nesse momento do casal, eu acho que deu uma fortalecida na relação, bastante. Eu achei, assim, no começo da pandemia, quando assim, anunciaram que a gente ia ter que ficar em casa, isolado, né? Eu achei que ia ser bem complicado. Disse, como é que a gente vai conseguir se aturar num espaço restrito, né? Mas aí depois a gente foi percebendo que a gente tem uma vida muito corrida e fora de casa mesmo, Daniel, principalmente porque dá aula em vários lugares. O meu trabalho, atualmente, eu estou no ICMBio, com um projeto de formação de jovens protagonistas. Então, eu saía
e voltava. Tinha o trabalho fora de casa e o trabalho dentro também, com a parte de escrita de relatório. Eu já podia fazer isso em casa. Mas, com a pandemia, os dois tiveram a oportunidade de estar mais em casa e viver esse espaço. Embora seja pequenininho, porque a gente mora numa casa bem pequenininha, eu acho que a gente conseguiu se distribuir bem aqui. Tipo, eu estava no quarto, no meu escritório, aqui em frente ao computador, e Daniel na sala, dando aula de capoeira. Todas as pessoas que se relacionavam com a gente sabiam, assim, que dessa situação de pandemia, né? Quando a gente estava... Porque na formação, no meu trabalho, tinha aulas online. Então, de vez em quando, vazava um som de capoeira. Mas aí todo mundo já sabia. O companheiro dela é professor de capoeira, então estamos na pandemia, não tem como evitar. Da mesma forma, os alunos dele também sabiam que eu estava passando, quando eu passava aqui na sala. Então, já era aquele tchauzinho para a galera. De vez em quando eu entrava, se tinha uma dança, um coco, dava para entrar. Ainda entra até hoje, né? Também, agora mesmo no São João, eu pedi a participação de Juliana para fazer os videoaulas das danças da turma. De coco. A gente foi elaborar a coreografia de coco, São João. chachado, baião. Então, assim, por incrível que pareça, né, numa situação dessa de conflito, assim, um conflito mais geral, né, que é a gente passando por uma situação de pandemia, né, e muita dor, né, também tem muita dificuldade, mas dentro de casa a gente conseguiu ter esse espaço de fortalecimento. A gente pelo menos a gente tem conversado e achado isso. Alguns casais, assim, que eu me relaciono, falam que mesmo os dois estando em casa, se estranharam na questão, a mulher se estranharam, né? No sentido assim, que quando ela saía, o marido se virava para comer, fazia alguma coisa, passava uma vassoura na casa, eles dividiam. Quando os dois ficaram o tempo todo dentro de casa, né, mesmo ela trabalhando e ele trabalhando, a responsabilidade ficou só com ela. Porque ele se encostou no sentido de, você está em casa, então é você que faz. E como é que foi isso com vocês? A gente tem uma divisão de trabalho aqui em casa, que já era de antes da pandemia, e, aliás, foi uma proposta do Daniel, que eu achei massa. Quando ele disse, não, vamos dividir certinho, vamos. Então, em vez de a gente ficar um dia um limpa, outro dia o outro limpa, ou quando puder um cozinha, ou quando puder... A gente resolveu ser radical nisso daí. Dividir mesmo, né? Vamos fazer uma divisão assim. Aí o Daniel quer que ele gosta de cozinhar. E ele tem mais habilidade na cozinha do que eu. Aí, então você cozinha e eu limpo. Tá certo. Então a gente fez essa divisão daí. E todas as tarefas, todos os dias aqui em casa, o Daniel que cozinha, que também administra a despensa, né? Porque se você vai cozinhar, não adianta só cozinhar e não saber se tem feijão ou se não tem. Mais ou menos, essa administração aí eu sempre preciso da tua ajuda, né? Isso ajuda até na hora de fazer o material de limpeza, sou eu que faço. Tem algumas coisas que eu não nego, né? É assim, apesar de ter essas divisões, eu fico na cozinha. As comidas, não vou dizer que eu fico na cozinha, porque eu só cozinho. Quem faz a limpeza é a Ju, dos pratos. Só que a limpeza do banheiro já é comigo, do quintal já é comigo. Então tem algumas coisas... E a faxina é minha. E a faxina da casa é dela. Então tem algumas coisas também que a gente, apesar de ter essa regrinha, cada qual no seu responsável por certas coisas, de vez em quando a gente também ainda entra dentro da pasta do outro. Essa semana ele estava gripado, eu fiz o feijão. Não ficou tão bom quanto ele faz. Mas a gente vai se adaptando, né? Aqui em casa também é bem dividido. Eu fico com a cozinha, eu faço todas as comidas e a Helena cuida da arrumação. E a gente brinca que ela faz a curadoria das receitas, porque eu não tenho muita paciência, sou ruim de criatividade. Curadoria das receitas é nova, gente. Adorei. Tá, vou ela fica olhando, ela adora comidas novas, assim, diferentes, e eu sou muito ruim
de criatividade. Por mim, a gente come todo dia a mesma coisa, assim. Então, essa divisão também é bem, assim, rígida aqui, para não ter aquela coisa tipo, agora eu não quero, agora é você. Claro que tem horas que a gente acaba ajudando uma outra, mas normalmente eu fico com a cozinha, para mim também. Eu sinto que funciona mais também se tiver, assim, bem certinho a divisão. Se não, flutua demais. É verdade. A gente ficou em conversa até agora, vocês dois, mas a gente sabe de Isaac aí, esse adolescente, pré-adolescente. Eita, disse era que eu estava me preparando também, né? Então, como que foi, assim, esse outro lugar, né? Porque é o escritório no quarto, é a sala de aula de Daniel na sala, e onde está aqui nesse lugar para ter aula? Como que foi esse processo também, né, de ter aula, parar para ter aula na frente de um computador, né? Então, assim... No começo foi a nossa sorte que a nossa casa aqui tem 3 cômodos. Tem o quarto dele, tem o nosso quarto e tem a sala que é acoplada com a cozinha. Então, a sala e cozinha era minha, por conta do espaço. Foi privilegiado. Mas eu também usava, quando precisava, o que não precisou, na verdade, né, nessa divisão. Mas, às vezes, eu gravava vídeos aqui, na Comunidade Azul, que é quase um anexo na nossa casa, que é um espaço da Comunidade Azul, né? Mas aí, às vezes, eu também gravei vídeos lá com ele, inclusive com o Isaac, para o Dia dos Pais da Escola Oficina da Vida. Eu fiz um desafio para os alunos brincarem com seus pais e ele me ajudou. A gente bolou uma atividade de capoeira e fez um circuito e mandou em vídeo em 3 partes para a escola. Mas, assim, é complicado, né? Porque a gente tem que estar olhando direto para ver se realmente ele está estudando, né? Porque com esse vício eu acho que não é só ele, várias crianças. Que é outra epidemia, né? E eu também aqui também o tic-tac do teclado é o dia inteiro. É verdade. Aí a gente tem que estar de olho, porque de vez em quando ali ele saía da aula para jogar. Então, já teve algumas puxadas de orelhas, pedidos de desculpa, dizer que vai melhorar, mas de vez em quando a gente via uma palavra aí que tinha nada a ver. Vamos, véi! Eu disse, que aula é essa? Física. E ele passa uma semana aqui, que antes, assim, tinha os dias da semana. Antes o Isaac vinha para aqui dia de quarta-feira, voltava para casa da Lu na quinta, vinha na sexta. Se fosse final de semana do Dani, ficava aqui. Se fosse final de semana da Lu, voltava para lá. Então, tinha essa divisão. Aí, depois, nessa coisa de isolamento, por uma medida assim, de segurança, a gente resolveu uma semana lá inteira e uma semana aqui. E também, às vezes ficava até 2, né, no começo. Como estava online, né, aí possibilitava isso, porque o colégio dele é lá perto da casa da Lu. Aí, nessa uma semana lá e uma semana aqui, aí tem os acordos, né? Como é que se... Porque acho que a criança... Eu sou filha de pais separados, e assim, eu reconheço nisso que a criança sabe negociar numa casa e negociar em outra. E consegue, a gente acaba conseguindo, a gente cede. E por mais que a gente tenha uma comunicação direta com Arnaud e Lu, com a Lu, ele sabe como mexer e deixar a gente em xeque, sabe? Minha gente, meu filho foi parar em Recife e nem eu nem o pai sabia. Disse para o pai que ia viajar comigo e disse para mim que ia viajar com o pai. Eu, como uma exemplar de filhos, pais separados e não tenho filhos, eu sei que a gente sabe muito bem como falar com a mãe, como falar com o pai. A gente sabe a hora que a gente precisa dar aquela maneirada, porque a gente está querendo uma coisa daqui a uma semana. Aí a gente... meu filho, é uma arte. É a arte da guerra lá. Eu usava isso daí, essas manobras que eu vejo ele usando. Com os meus pais, eles não eram preparados, né? Então é aquele... mas a mãe deixou, não tinha nem falado com a mãe. Verdade. Mas o pai deixou, então deixa eu perguntar a ele. O pai deixou, vai lá.
Aí quando chegava lá, eu disse, não, eu disse que ele mandou perguntar a você. Eu disse, mas o senhor deixou. Se o senhor disse que não... Agora imagine isso daí, o celular no meio da pandemia. Não disse não. E aí... Mas ele é um menino excelente, assim, sabe? Tirando essa questão de adolescente, quando ele está sem celular, ele é um menino fantástico, atencioso. Quando está sem celular. Quando está sem celular, quando está com celular, esses meninos se transformam, né? Porque ele pega o celular, está sempre ali conectado, está sempre focado no negócio ali, que às vezes a gente vai falar com ele. É um apagão, o celular é um apagão. É como se estivesse no lugar, botou o celular na mão, ele some daquele lugar. Eu instalei até um jogo no computador para poder ficar mais... Entender, né? Estava com tempo para entender sobre isso. Um sobrinho meu que mora em Minas, que a minha irmã mora em Minas, então aí eu consegui fazer um triângulozinho massa, assim. Eu e ele, a gente fazia um quarteto e começava a brincar ali naqueles joguinhos online, mas depois eu disse, rapaz, eu tenho outras coisas para fazer. Eu vou pegar essa deixa aí. Arnaud pegou Covid, ficou bem mal. Isaac, Lu, como é que foi vocês tiveram perdas, né? Mas como é que foi também esse momento de tanta ansiedade, de tanto nervoso, de como ficou a cabeça de vocês todos, né? Aí eu vou juntar todos, porque a gente está conversando com vocês dois, mas a gente sabe que vocês são quatro, né? Não, eu vou até aumentar, né, Tícia? Eu vou aumentar. São 4. Não, são 4, mas tem os filhos do Arnaud, tem a Mirna, né? Vocês são uma família pluri, né? Eu acho que é uma família exemplo para muita gente, porque vocês são muito unidos. E eu já vi algumas vezes vocês todos juntos, né? Os filhos de todo mundo misturado. Como é que foi isso, esse período? Quando a Lu e o Arnaud, assim, quando ele adoeceu, aí ele falou que estava com... Foi tudo muito rápido, né? Ele falou que estava com Covid e aí já na mesma noite já foi para o hospital e já ficou lá. E a Lu também ficou. E aí depois ela disse, ó, como é que a gente vai fazer com o Isaac? Ela ainda não sabia se tinha feito o exame. Quando ela fez e descobriu que estava com Covid também. Aí, e o Isaac fez também? Eu não lembro. Fez, mas foi assim, a gente estava com muito medo, né? Todo mundo com muito medo de pegar, de sair, já entrava pelo quintal e deixava tudo lá, e botava para lavar, já tomava banho no quintal e entrava dentro de casa higienizado. Na semana que o Arnaud pegou, foi a semana, de uma semana cá foi e a uma semana semana que eu deixei o Isaac lá. Me deu uma dó no coração, assim, sabe? Quando eu fiquei sabendo que ele estava, vem aquele naquela... A gente deixou no domingo. Quando chegou na segunda, o Arnaud começou a sentir os sintomas. Foi. E chega a dar uma dor no coração, né? Porque a gente fica naquela... Rapaz, se ele ficasse aqui 3 dias, mais um pouquinho, não tinha... Mas quem é que saber? Então, mas que a gente nunca sabe, né? Por mais que a gente estivesse tomando todos os cuidados, eu falo a família em geral, acontece, né? Porque essa doença, ela tá aí, pairando no ar, literalmente. E a gente tinha essa consciência de que era uma casa só, porque tinha o Isaac circulando para lá e para cá e a Flor e o Luca também, né? Então, a Mirna já tinha passado também pelo Covid, mas as crianças não pegaram e a Lu e o Arnaud também não pegaram com ela. Foi. E o Isaac ficou lá esse tempo, teve Covid lá na casa na casa do Isaac, todo mundo pegou, né? A mãe dele pegou, a Lu, o Arnaud pegou, e ele pegou. Ele pegou muito leve, muito leve. Não teve sintomas nenhum. A maioria das crianças não sentem, né? Mas acusou no teste. A Lu teve, né? Não foi tão pesada quanto a do Zé, mas teve também aquela fadiga no corpo, dor de barriga, todos os sintomas que ela teve. Inclusive a perda de olfato. E o Zé, né, foi aquele choque, né? Porque era o cara que a gente achava que não ia chegar àquele ponto do Covid. De ser entubado. Porque é um cara que gosta de se cuidar,
cuida do seu corpo, malha, é o cara do chá. Eu chego na casa dele, Daniel tá tomando chá, não sei o que, ó, eu comprei esse complexo vitamínico aqui que é o melhor. Aí eu, tá certo. Ele só, pronto, é o cara da receita, me dá as receitas naturais todas para mim se cuidar. E o chá também, né? E a gente achava que ele estava mais preocupado com o Isaac e com a Lu, e não tão preocupado com ele. E, de repente, o quadro dele foi aumentando até chegar ao ponto de ser entubado. Pronto. Quando ele foi hospitalizado, a galera já começou a se organizar, fazer um grupo de orações, e deu certo, né? Porque a galera, todas as 18 horas, estava ali se reunindo e emanando energias boas para o Arnaud. E foi muito massa, porque a gente conseguiu se reunir e vibrar boas energias. Deixa eu falar uma coisa do Isaac, que aí a Lu precisava ficar no hospital acompanhando o Isaac. Então ela disse, e aí, como é que a gente faz? E a gente ficou aqui, poxa, o Isaac está com Covid. A gente teve que pesar todos os pontos, assim, de não ter plano de saúde, né? As questões, como é que a gente está de saúde? A gente e nós dois. Né? Nós dois, né? Se ele viesse, provavelmente a gente iria pegar também, né? Assim, o nosso plano é o SUS. Aí, que é ótimo, né? Viva o SUS! Viva o SUS! Mas, enfim, estamos na situação de pandemia. Então, eu entrei em Viva, mas está sobrecarregado, né? Então, quanto mais a gente puder evitar, então evitemos. Eu entrei em contato com um amigo que é médico e falei da situação para ele. Coloquei ele numa saia justa, numa calça justa. Dizendo o que é que eu posso fazer, o que é que a gente pode fazer. Aí ele disse, Ju, eu acho que nesse ponto você precisa pesar se a criança tem maturidade para ficar sozinho em casa, porque a situação era essa, né? Que a Lu precisaria ficar no hospital com a Arnaud e se a gente traria ele para aqui ou não. Aí ele com 12 anos, aí ele disse, porque se fosse, ele tem filho de 12 anos também, se fosse o meu filho, eu deixaria. Eu deixaria e faria o monitoramento. O que vocês podem fazer é pegar o oxímetro, de 3 em 3 horas, ele observa como é que está essa saturação e vai dizendo se sente febre, né? se sente frio, como é que ele está sentindo, se está sentindo dores no corpo. Caso esse quadro mude, ele comece a apresentar algum sintoma, aí a gente muda de decisão, assim, vocês mudam de postura. Então, a gente fez isso durante 2 dias, que aí foi o período que o Arnaud foi para a UTI e a Lu precisou voltar para casa. Então, aí durante esse período, a gente ficava levando comida e indo lá na porta de casa. Falando com ele, inclusive, foi o aniversário dele. No domingo, quando a Lu já estava em casa, teve o aniversário dele. 7 de março. A gente levou um bolo, foi a família, fez uma pequena aglomeração na porta de casa. O Isaac ficava dentro da grade, eles estavam encarcerados. A gente levou 2 bolos, levou um bolo para eles. Não teve, ninguém soprou bolo, né? Na época de pandemia não se sopra mais bolo. Mais bela, né? Passamos para eles, né? Para ele e a mãe dele, e a gente ficou com outro bolo do lado de fora, onde a gente partiu entre a gente ali, dividiu, e depois de parabéns foi embora. Mas a gente tentou fazer uma surpresa, mas foi massa. Mas assim, o primeiro plano, antes de falar com o Fabiano, foi a gente isolar ele aqui na Comunidade Azul, que é o anexo da nossa casa. A gente tava pensando, não, a gente bota ele lá dentro, ele fica lá dentro, todo dia eu vou olhar pela janela. Ele então, não assistiu a aula. Ele não assistiu a aula. Jogou todos os dias. Mas assim, a gente deu essa colher de chá para ele, como a gente sabia também. Tava muito conturbado tudo, né? Acho que ninguém dormiu. Bora conversar? A gente falou de saúde mental. Qual era o momento que vocês tinham só de vocês? Como é que como se conseguia encontrar prazer? O que vocês faziam no meio dessas aulas todas online, home office?
Qual era o ritual? A gente marca encontro agora. Vamos se encontrar? A gente mora na mesma casa. A gente marca. Vamos se encontrar. Tal dia, tal hora. Coloca aí na sua Não agenda. coloca nada. Esse dia é o nosso dia. Tem que ser um encontro com a agenda ali, agendar a hora. E aí, a gente, assim, uma solicitação que eu faço nesse dia, tem uma preparação durante todo o dia, né? Porque as preliminares, né? Começa bem antes, né? A gente tem aí isso em mente. Começa ao longo a acordar, do dia. né? Acordou, já começa o ideal é sempre, né? Mas às vezes não tem condições. E quando não tem condições, a gente cria, né? Quando não vem naturalmente, a gente cria a situação para isso. Quando flexibilizou também a primeira flexibilizada que deu, parece até aquela pedalada, né? Flexibilizou a pandemia, assim, quando começou a abrir, a gente se mandou que a gente estava precisando de um banho de cabeça, de cachoeira. Não, a da cachoeira. Que a gente... E de mar também, não foi? De mar também, foi. Mas mar a gente ia às vezes... Não, a gente não foi para São Miguel de férias. Mas foi na pandemia? Foi. A gente alugou foi verdade. Uma casinha, um flat, para poder ficar no São Miguel dos Milagres. Teve um momento da gente se dar de presente aí essa lua de mel. A gente de vez em quando se dá uma lua de mel. Mas antes disso, a gente foi para Tiririca, né? Aí a gente fez aquela caminhada gostosa e a gente foi cedinho, sem preocupação, assim, de chegar lá rápido e de voltar rápido. Chegou, foi e voltou na boa, tomamos aquele banho de cachoeira, namoramos, tiramos foto, fizemos vídeo de música e... Não, eu tô rindo aqui porque na ida a caminhada é enorme. Ou a caminhada é enorme, ou eu estava uma pessoa muito sedentária em casa de pandemia. Um pouquinho de cada, um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, né? Então, na ida foi um sofrimento. E vamos de cochicho. É aquela conversa no pé do ouvido, aquele guardanapo que caiu, aquele tete-a-tete. Ju, o que você falaria para aquela pessoa que se identificou total com a sua fala? Pode mandar aquele recado que só ela vai entender e você sabe muito bem que só ela vai entender. Manda ver. Uma dica que eu poderia dar é relacionada ao prazer. Eu não falei ainda, mas eu estou com um trabalho que é no clitorioterapia, que é sobre essa questão da sexualidade, a descoberta, essa redescoberta do prazer. E esse prazer ele está presente no cotidiano, né? Desde beber uma água com presença, né? Sentindo aquela água, a você se conhecer, se tocar, né? E no meio desse caos aí de pandemia, é importante a gente encontrar esses momentos, de vez em quando. Pode ser, às vezes a casa tem muita gente, pode ser no banho, tomar um banho, apaga a luz na hora do banho, apaga a luz, busca um olhinho, se tiver um olhinho em casa, pode ser até um azeite, qualquer óleo que a gente possa comer. O de girassol, esse daí, normalmente não é muito bom, não, mas até um azeite, um óleo de coco, qualquer que seja, passa, faz uma oleação, um momento de cuidado, né? E aí passa em todas as partes. Todo o nosso corpo merece ser cuidado e sentido. Ai, que delícia, gente. Já vou lá fazer. Pega esse tete-a-tete aí. Daniel, sua vez. Manda seu recado. Direto no pé de ouvido de quem vai entender sua mensagem. Conversa do pé do ouvido, né? Pessoal, para os homens que estão ouvindo esse podcast, tarefas domésticas não é só para a mulher, né? Tarefas, lavar um prato, cozinhar, é obrigação de todos que comem, que se utiliza daquele espaço. E isso não pode ficar jamais só para a mulher que está em casa. Às vezes está em casa, às vezes faz dupla jornada, né? Além de casa, trabalham fora. Então, os homens têm que estar atentos nessa troca, nessa ajuda
e ser mais companheiro mesmo, separar momentos para namorar, para conviver, e fortalecer cada vez mais a relação, né? É uma coisa que a gente planta a semente, mas essa semente cresce e a gente precisa regar, podar no sentido para ela nascer mais bonita, né? Não de podar de deixar essa pessoa não fazer certo tipo de coisa, mas podar uma poda necessária para que ela cresça mais forte. E só alegria. E esse podcast já está uma ótima preliminar. Ah, que delícia! Já mesmo. Adoro! Conversa fora. Cada pessoa conta uma situação, dá um exemplo, um fato que tenha rolado recentemente e que ache péssimo, não concorde, que precisa ser denunciado ou problematizado. Uma conversa foríssima. Quem começa? A conversa fora dessa semana, né? Que com certeza é o governador ter anunciado aí no estado que ele é gay, como se isso fizesse com que ele tivesse toda a ficha limpa até hoje, né? Então, acabei de receber uma mensagem de um amigo, porque eu postei esse governador está para os gays, né? Como o presidente da Fundação Palmares está para os negros e como a Damares está para as feministas, né? Para as mulheres em geral, na verdade não é só para as feministas. E aí ele disse, eu não entendi, né? Então, gente, é o seguinte, a gente tomar cuidado com as falas, né, das pessoas que se dizem militantes do movimento LGBTQIA+, num momento onde o presidente está caindo totalmente no Ibope. Então, ele quer limpar a imagem dele, porque ele é bolsonarista, ele se elegeu como, quer limpar a imagem dele para as próximas eleições. Então, preste atenção, né, gente, nas falas anteriores e ver as atitudes dessas pessoas. Eu fico até revoltada, até me empolguei. Bola fora geral. Conversa fora demais. Representatividade vazia não é representatividade. Eu ia falar um pouco sobre essa mesma situação, ia trazer até uma referência, assim. Teve um texto que me foi muito caro, assim, a encontrar, e que é A Presença e a Ideia. Então, que a gente se acostume a ter a presença acompanhada da ideia. E aí a gente entra dentro da discussão do não há como discutir sexualidade sem pensar em classe, sem pensar em raça, sem pensar em gênero. Então, eu acho que é cutucar ainda mais esse lugar e eu acho que foi a grande bola fora, a conversa fora dessa semana, não tem como a gente não pensar nesse lugar, pelo menos aqui nesse lugar da nossa cota hoje, de cutucar e de dar um se ligue mesmo, é quase um cochicho aqui, galera, ó, estejam atentos, assim, as campanhas já se iniciaram, a gente percebe o como que os discursos estão sendo apropriados, né? Estão se apropriando de um discurso de uma luta histórica e sangrenta para se reeleger em cima de tanto sangue. O PSDB de novo vindo com essa opção da terceira via possível, já comprada e já sendo vendida pela mídia, pela Rede Globo. O homem vai no Pedro Bial e resolve falar de sair do armário, mas é só o PSDB segurando uma bandeirinha arco-íris. A minha conversa fora, são tantas conversas fora, é um verdadeiro barulho que fica aqui num zumbido no nosso pé de ouvido, com tantos retrocessos. Eu vejo o pessoal falando de desgoverno, mas não é um desgoverno, minha gente. É um governo articulado para beneficiar pouquíssimos. Porque se a gente for observar, tem pessoas certas assim para beneficiar eles em todos os setores. Então, a questão ambiental é uma que eu tenho muita preocupação, porque algumas pautas eu vejo que a gente consegue retomar com muita luta, lógico, mas tem outras que são irreversíveis, como se você privatiza um território,
Como é que você vai retomar ele? Ainda assim é possível, mas tipo a Vale do Rio Doce. Esses acidentes entre aspas, né, ambientais, como é que a gente vai voltar atrás numa situação dessa? Então, a minha conversa fora é muito voltada para a questão ambiental. Aí esse Salles foi terrível, o ministro que assumiu agora foi ou é conselheiro de ruralistas há 30 anos. Então, como assim? O que é que a gente está fazendo com o nosso ecossistema, né? Com a nossa terra, com o nosso lugar? Essa é a minha conversa fora. Conversa foríssima. Manda a sua, Dani. Não tem como não falar desse coisa, né? Então, a coisa mais fora que tem, que não precisa Fora nem... Bolsonaro! É fora Bolsonaro, porque antes mesmo de ser presidente, era um cara que já falava bobagem, não sei se bobagem, né? Era besteira pra gente, mas que quando ele assumiu, a gente viu ele colocar seus planos em ação. As intenções dele é ruim mesmo. Com toda essa manobra. O triste, a bola fora, são as pessoas que não procuram compreender depois de quase... Está chegando ao quarto ano já, né? Ou já estamos no quarto ano desse cidadão aí. Já daqui a pouco já vem novas eleições para presidente. E a bola fora vai ser se a galera ainda continuar acreditando depois de tudo isso que aconteceu. Não sei se é uma alienação. Eu não sei se é uma confusão na cabeça das pessoas. Mas a bola fora é Bolsonaro. Outro dia eu tive numa padaria, fui falar com um aluno meu, idoso, e estava conversando com ele, e ele chegou e disse, e aí, a gente não vai voltar mais presencial, né? Eu disse, não, enquanto as pessoas não se conscientizarem que tem que ficar em casa, que só tem que sair para o essencial, se precisar trabalhar, a gente não vai diminuir a quantidade de pessoas que estão infectadas. Aí o dono da padaria deu ruim lá. Pulou de lá, porque não sei o que, e a economia. Aí eu comecei a debater com ele lá, acabou que o meu aluno deu tchau e foi embora, e eu tive que ficar lá debatendo. Comprei 2 pães só para não sair de lá sem comprar nada. Mas aí eu dei o meu recado, deixei ele lá meio que pensativo, não deixei de comprar. Sempre eu procuro, principalmente quando eu sei que alguma pessoa é assim bolsonarista, eu ainda fico acreditando que a gente consegue salvar essas pessoas. E disse para ele no final, ó, você tem que parar de assistir a live do presidente e vir para a realidade. Mas é isso, a bola mais fora de todas é esse governo que não ajuda na vida de ninguém, só incentiva a morte. E a minha conversa fora também é um pouquinho do mesmo tema, porque o Dani falou que ele há muito tempo, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui há pouco tempo, mas eu conheço esse Bolsonaro já, lá quem é do Rio convive com esse homem há muito tempo, e é inacreditável que ele tenha chegado onde chegou, e a minha conversa foríssima para ele, com essa questão da Covaxin, porque ele tentou fazer do Planalto, da nossa vacina, o esquema de milícia no Rio de Janeiro, que é as pessoas só poderem comprar vindo dele. É o gás que só pode comprar na milícia, é a internet, é o sistema de telefonia. Foi isso que ele tentou fazer com a Covaxin, neutralizando todas as outras opções e liberdade de mercado para só comprar a vacina que ele ia ter o esquema. Isso é assim, cada dia esse homem supera a desumanidade, a crueldade. Ele não é sozinho, mas é um projeto mesmo. Então, assim, ele nunca foi negacionismo, sempre foi morte mesmo, sempre foi projeto de morte. Agora, bora para a conversa dentro. Cada um conta uma situação, um fato que mereça ser celebrado e muito. Uma conversa dentríssima. Bora seguir a ordem. Vai, Sal.
Ai, gente, a conversa dentro é as manifestações, né? Nossa, cada vez que a gente olha tem mais gente, tá mais bonita. Ontem aqui em Maceió choveu muito, então eu achei que seria esvaziada, e muito pelo contrário, todo mundo estava lá, né? Embaixo de chuva e depois de sol, porque Maceió é assim, bipolar, faz sol e faz chuva no inverno. Assim, eu acho que a gente está conseguindo novamente levar as pessoas, tirar as pessoas da apatia, né? A gente ficou muito tempo, a pandemia fez isso, a gente ficou muito tempo dentro de casa e com medo de sair. Ainda tem muita gente com medo de sair, tem muita gente ainda com medo de ir para a rua lutar pelos seus direitos, mas a gente está conseguindo levar aos pouquinhos essas pessoas conscientes ou não, né, sei lá, para a rua, né? E quando mostra os bolsonaristas arrependidos é uma satisfação, porque eu digo assim, salvamos mais um. Bem isso, essa é a conversa dentro dessa semana. Na realidade, eu queria trazer um canto que eu acabei de aprender com os indígenas durante o acampamento contra a PL 490. Vamos cantar comigo? Vamos dançar e cantar o catimbó, trazer o Bolsonaro amarrado no cipó. Vamos dançar e cantar o catimbó, trazer o Bolsonaro amarrado no cipó. Muito já vai. Ai, minha conversa dentro, adorei. Mas ele vai cair. É um momento de risada e de alegria quando eu escuto essa música. Então, eu acho que a gente teve durante essa semana um ato muito simbólico do povo indígena e afro-indígenas, então, que acabaram sendo presos, que aí também poderia caber até uma conversa fora antes dessa conversa dentro. Mas eu queria reforçar o lugar do como foi bonito presenciar nos vídeos que ninguém pôde ir sozinho. Que a grande discussão ali era, tá, vai prender uma pessoa? Não, você vai ter que prender todo mundo que está aqui. Não foi porque foi ele quem usou o urucum e fez aqui o ato que é ele quem vai ser preso, foi todo mundo quem fez, e todo mundo melou a mão, né, no urucum, para dizer que tinha sido, tinha feito aquele ato, estava todo mundo ali sujo com aquilo, com o urucum. Eu acho que foi um ato muito significativo. Eu acho necessário a gente começar a puxar, e quando o Ju vem aí com o canto do vamos amarrar aí, eu acho que vamos se amarrar também uns nos outros, se fortalecer, né? Entender essas lutas de forma coletiva, como foi o ato, foi lindo ontem. E as lutas das minorias dentro desse todo, né? Foi muito lindo, fiquei bem feliz. Dani, sua conversa dentro. Então, eu poderia entrar nesse assunto também, colocando o Bolsonaro, mas eu vou dar uma saída desse tema, né? Para dar uma relaxada na nossa mente, que a gente vive tanto falando desse coisa aí que chega a dar tristeza. No começo da pandemia, eu comecei a estudar sobre... Não, na verdade, bem antes, eu comecei a estudar sobre aquaponia, numa visão de uma casa mais sustentável, né? E aqui no quintal, no começo da pandemia, eu tinha passado vários anos, um ano mais ou menos, estudando sobre isso, e eu consegui montar o projeto no começo desse ano, onde eu coloquei 2 caixas de 1.000 litros aqui com peixes, tilápia e tambatinga, que é um híbrido, e comecei a plantar também no sistema de recirculação algumas hortaliças, algumas manjericão, couve, alface, e tá ali, cada momento que eu posso, eu vou ampliando. Então, a bola dentro é que eu consegui botar um sonho em prática, um sonho assim de tentar trazer mais sustentabilidade para a nossa casa, que foi essa criação de peixes com plantas, que se chama aquaponia. Dito isso, ponto, fora Bolsonaro! Minha conversa dentro vai um pouco assim, em homenagem, assim, já que a gente está começando uma temporada de relacionamentos e pandemia, eu quero aqui fazer uma conversa dentro
agradecendo demais ao amor da minha vida, que é a Helena, o nosso núcleo familiar, que passar com ela por essa pandemia foi uma das coisas, umas experiências mais bonitas da minha vida, assim, realmente, no início, o trabalho do home office muito incomodou. A Helena é uma pessoa que gosta do contato com pessoas, que gosta do contato no trabalho, que gosta de pegar ônibus, que gosta de sair. Ela ficou bastante incomodada no início. Hoje em dia a gente já se organizou mais, mas eu amei muito isso, um pouco até que o Dani contou no início, tipo assim, tá todo mundo trabalhando, cada um no seu cantinho, de repente vai lá, dá uma passada, leva uma água, faz um chá, dá um beijinho. Assim, para mim, por mim, ela não volta a trabalhar na rua de jeito nenhum, que eu tô amando o nosso home office. Olha só! E eu fico brincando, que eu acordo de manhã, aí a gente toma café, aí eu brinco assim, vou lá para a Rotina Filmes, vou lá abrir a empresa, tá? Vamos almoçar? Tá, eu te ligo na hora do almoço, ver se você consegue almoçar comigo. Aí eu fico brincando com isso, de que a gente está indo para os seus trabalhos. É uma delícia. Eu não sou daqui de Maceió, estou aqui há 3 anos, mas minha mãe, minha família inteira, parte de mãe é do Rio. Ela pegou Covid, ela tem 82 anos. Eu tô com uma tia muito amada. Assim, foi muito difícil para mim estar longe. E ter ela do meu lado, esse segundo ano foi assim muito difícil para mim. Quem trabalha com arte, sabe que eu só consigo receber se eu entrego. Não existe lei, não existe nenhum suporte. Se eu não produzir, eu não recebo R$1. Então, foi muito difícil. Esse ano começou para mim agora, no mês de junho, quando a gente voltou a gravar, a trabalhar. E foi muito difícil. E aqui eu faço um agradecimento enorme à minha esposa, que me ajudou demais a segurar as pontas nesse período, assim. É isso, eu quero passar com ela todas as pandemias que existirem. As pessoas deveriam ver a gente, né? Porque tá todo mundo com um sorriso tão lindo nos olhos, na boca, né? Porque essa homenagem de amor é muito linda. Aí já faz a propaganda do filmezinho, da Rotina que eu vi. Não é? Eu lancei minha pessoa jurídica, Rotina Filmes, no início desse mês, e eu estreei no dia 29 de junho, o Dia do Orgulho. Quem não viu o nosso episódio anterior, Dia do Orgulho, eu lancei Rotina, que fala da convivência, da vida de mulheres lésbicas. Então, tá lá no @RotinaFilmes. Chega lá. Bora conversar? E aí, galera, querem falar mais alguma coisa? Divulgar os trabalhos? Mandem ver. Eu gostaria de fazer uma propaganda, aproveitar, divulgar o Clitória Terapia, que é um espaço lá onde eu estou debatendo um pouco, trazendo um pouco de antropologia, de terapias holísticas, de feminismo, misturando tudo para falar sobre sexualidade. E a gente está com a Roda da Sexualidade, que acontece toda semana-feira, dia de quinta-feira, às 19 horas. Na próxima quinta teremos uma professora, a Nádia, de lá da UFAL, falando sobre cultura e sexualidade, uma pessoa que eu adoro ouvir ela falar. E quem puder, dar uma passadinha lá, fica, que a conversa vai ser interessante. A mulher está empolgada. Quinta-feira, dia 8 de julho. Às 19 horas. E seguir esse @ maravilhoso, né? Já tô seguindo. Terapia. E também @ju.barreto. Da fotografia. Da fotografia. O meu é Daniel Ginga, né? Daniel por parte de pai e mãe, Ginga por causa da capoeira. E o @comunidade.azul, que é o projeto social que a gente realiza aqui. Das duas outros espaços que eu trabalho, se também quiserem conhecer, @Escola Oficina da Vida, e a outra, @Pestalozzi de Maceió, né? Que são esses lugares que eu trabalho, e tem muita coisa comigo e também com as outras atividades que tem lá. Comunidade Azul, só a gente, porque é a gente que faz. Em breve terá a nossa live, assim que todo mundo estiver melhor dessa gripe. Mas aí a gente vai ensaiar essa musiquinha
a música dos indígenas para cantar na live. Oh. Né? Eu não falei que eles tinham muitos trabalhos e projetos envolvidos, é muito arroba, gente, para seguir, não esqueçam. Seguir todos os trabalhos, são incríveis. Bem, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, mas agora sim eu quero fazer o convite oficial. No último episódio dessa temporada, faremos um especial sobre histórias de família durante a pandemia. E daí a gente quer te ouvir. Manda seu relato. Pode ser pelo atelierambrosina@gmail.com, pela nossa página do Facebook, pelo Instagram, Ateliê Ambrosina, ou até nos comentários do nosso canal do YouTube. Fala que a gente quer te ouvir. Como está sendo passar por tudo isso por aí? Bora conversar?